A paz do Senhor Jesus, o Cristo. Sou o evangelista Daniel Araújo e estou com você na lição de número 2, começando o trimestre, tá novinho, cheiro de novo, hein? E o Thiago Mana fez a apresentação da primeira lição, estou com você na pré-aula da segunda lição, que vai falar sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. Mas antes de entrar na lição, convido você, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, esteja sempre recebendo as novidades e as transmissões, além da pré-aula, dos cultos e toda a movimentação que acontece na ADMP TV, que é um canal da Igreja Assembleia de Deus, com sede aqui em Uberlândia, Ministério Missão aos Povos. Muito bom ter você e conto com você até o final dessa lição. Esse trimestre vai falar sobre os sinais, sobre a parte escatológica, sobre a segunda vinda de Cristo, que é o anseio e a paixão de todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor. Então venha comigo, vamos participar da lição de número 2? Lição de número 2, último trimestre desse ano, então, fechando com chave de ouro, um tema que eu gosto muito, que eu estudo bastante, e eu quero aqui poder contribuir novamente nesse trimestre. Obrigado imensamente pelo convite e obrigado a você que tem acompanhado esse canal. Sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. O texto do dia se encontra na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, e já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. A síntese: ninguém sabe o dia em que se dará o arrebatamento da igreja. Esse dia não pode ser marcado, mas há consideráveis sinais que mostram a proximidade do dia do Senhor. A lição fundamenta sua discussão em cima do Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo 24, dos versículos de 1 a 14, onde trabalha sobre os princípios das dores, os sinais, a movimentação dos fins dos tempos. Já começo com uma observação preliminar aqui. Nós, pentecostais, que temos uma visão dispensacionalista, vemos esse texto em específico, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, como sendo um texto que é uma chave de interpretação dos sinais para a segunda vinda de Cristo. Dentro desse texto tem N elementos, e eu confesso para você que eu estou me segurando aqui para conseguir manter em 30 minutos essa aula, porque é um texto que eu gosto muito de debruçar os estudos, mas é um texto que tem elementos, gente, muitos elementos que traçam esses sinais da segunda vinda de Cristo. E nós precisamos, então, respeitar linhas tradicionais e sensacionalistas que não interpretam da mesma forma. Para eles, esses elementos são indiferentes para os cumprimentos da segunda vinda de Cristo. Ok? Não é motivo de discussão, afronta, confronto, de dizer que está certo ou errado. É que a partir de um pressuposto teológico, nós interpretamos dessa forma. E eles têm outros pressupostos teológicos que interpretam de outra maneira. O que é interessante é que os elementos principais das linhas escatológicas fazem parte de toda a visão escatológica de um cristianismo sério e conciso. O momento em que cada situação acontece, o momento em que cada descortinar da história se vislumbra é diferente para nós pentecostais e para outros de linhas mais tradicionais. Então é importante a gente começar dessa forma tendo essa compreensão, mas não é questão de rivalidade não, é questão de uma linha de raciocínio e de uma defesa do princípio da interpretação bíblica, ok? Quando eu percebo, quando a Bíblia trabalha sobre o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo, o descortinar de todas as eras, eu lembro muito, eu gosto de refletir, eu sugiro para você leia 1ª e 2ª Tessalonicenses. Em 1ª Tessalonicenses, Paulo fala sobre a urgência da segunda vinda de Cristo. E os cristãos precisam viver com esta urgência da segunda vinda de Cristo. Isso tem um nome, esse
esse comportamento de viver na expectativa e no anseio da segunda vinda de Cristo, e aí nós vemos que principalmente a igreja do primeiro século, ela tem um comportamento de negar muitas práticas odiernas e se entregar aos princípios da igreja. Esse movimento nós chamamos dentro da teologia de parousia, que é o movimento dessa expectativa iminente e urgente da segunda vinda de Cristo. E Paulo orienta a igreja de Tessalônica. O que acontece? Acontece muitos conflitos entre Roma e a Palestina, e os cristãos e judeus são perseguidos e massacrados. Essas perseguições geraram um cenário em que algumas pessoas pensavam assim: Jesus já voltou e nós ficamos para trás. E o que eu faço agora? Ou Jesus está perto de voltar e eu vou ansiar a minha salvação. O que eu faço agora? E nós temos alguns grupos de comportamento. Aqueles que se negavam às coisas do dia a dia e viviam exclusivamente as coisas religiosas, e aqueles que negavam todo o contexto religioso e vivia já como se não se preocupassem mais com a salvação, aproveitando dos seus prazeres, negando o cristianismo, porque se Jesus voltou e eu fiquei, então eu lavo as minhas mãos. Paulo percebe isso, então ele é inspirado a escrever e registra a segunda carta à igreja de Tessalônica. Nessa segunda carta, Paulo frisa muito sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. E isso é muito importante para nós na igreja contemporânea. Hoje eu vou falar um pouquinho de elemento que foi global, diferente de outros problemas que já aconteceram na sociedade em momentos específicos e em eras muito particulares. Quando nós percebemos que a igreja tem que se atentar aos sinais da segunda vinda de Cristo, nós nos perguntamos quais são esses sinais. A revista traz 3 elementos, que é o histórico, o pessoal e também o contexto ético-moral em que nós vivemos. E eu quero trabalhar um pouquinho com vocês isso. Mas antes, eu quero entrar em uma discussão muito séria. Por meados de 1300, o século de 1300 até 1450, é bem interessante a gente perceber que existiram elementos nesse século em específico que caracterizavam já os cavaleiros do Apocalipse, as taças e as iras de Deus sobre a terra. Nós tivemos a peste bubônica, que deflagrou na Eurásia, que é na Europa e na Ásia, uma morte de mais de 200 milhões de pessoas só na Europa. É incontável o número de mortos que aconteceram por conta da peste bubônica, entre aspas, a peste negra, como foi conhecida, que durou entre 1340 a 1350 na Europa, onde teve o seu maior auge, o seu maior pico. A peste bubônica ela é causada por um elemento em que foi conhecido em outras instâncias da história, então não foi restrito para lá. Mas além desse auge da transmissão e esse auge de mortes que aconteceu no mundo pela peste negra e conveniente chamado de peste bubônica, teve a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a Europa. Se coloca nesse contexto do ano de 1300, aonde você tem pestes. Obviamente essas pestes provocaram muita fome, porque você não tinha como cultivar. Conta a história que na Europa as pessoas não tinham mais quem enterrasse os corpos dos mortos. Cidades e vilas totalmente devastadas. Eram cenas terríveis quando nós entramos no cunho histórico. E aí nós temos então o avanço de uma peste incontrolável e também a questão de guerras e rumores de guerras. Os cristãos dessa época escreveram que pronto, já é o fim dos tempos. Nós já estamos aqui, Jesus já está voltando, ou ele voltou e nós ficamos para trás. Mas uma característica bem diferente, fazendo um contraponto com a Covid-19. Por mais que foi extensa
o contágio da peste negra, por mais que foi continental, ela não foi algo global. E quando eu trabalho a perspectiva escatológica, eu percebo que Deus virá sobre todas as nações. Jesus virá sobre todas as nações. Todo olho verá e toda língua confessará. Esse elemento da globalização, em 1300 nós não tínhamos. Hoje nós acabamos de passar e estamos ainda na ressaca e ainda com receio de uma nova onda da Covid-19, que é uma doença global. Todas as nações estão padecendo. Olha só, um elemento dos sinais. Quando nós vemos em Apocalipse a besta que emerge dos mares e a besta que emerge da terra, nós temos aqui visões globais. Nós temos visões de unificação de todo o interesse humano. Não é algo local, não é algo isolado. Nero, por exemplo, no primeiro século, ele foi citado como sendo o anticristo. Mas Nero, por mais grande que fosse a extensão do governo romano, não era um governo global. Outro elemento é a pregação do evangelho a todas as nações. Em outros momentos da história, o evangelho ficou restrito à região da Palestina, à região da Europa, ali agraciado pelas estradas romanas. Na Idade Média, muito centralizado na Europa, na Eurásia, como eu já citei, que é uma visão geopolítica, mas outros continentes ainda não tinham recebido o evangelho. Hoje, através da globalização, através desse canal, esse vídeo pode ser traduzido e interpretado e entendível em todo o mundo. Por programa de computador, não precisa nem de pessoas transcreverem as minhas palavras aqui. Programas de computadores podem fazer a transcrição e a tradução em uma língua que eu nem faço ideia, mas o evangelho está tomando essa proporção. Elementos também como a reconstituição do Estado judaico. Essa que desde o reinado... Gente, olha que interessante essa visão. Se eu for no Antigo Testamento, eu tenho o reinado de Saul, Davi, Salomão. Salomão, o seu filho e um dos seus servos dividem o reino, Roboão e Jeroboão. E desde que se inicia um processo chamado de cativeiro e domínio estrangeiro, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, que nós falamos muito na lição passada, Israel nunca foi uma nação livre. Ela sempre esteve sobreposta por um governo. Esse governo decidia e desenhava qual grau de liberdade e qual grau de religiosidade poderia ser expressa pela nação de Israel. Quando Jesus emerge na história, ele está sendo governado, a Palestina é governada pela estrutura romana. No ano 70, Jerusalém é totalmente devastada. Estima-se que a última expressão do templo de Israel, do templo aonde Jesus entrou, do templo que foi construído aonde estava o templo de Salomão, o templo que foi construído aonde estima que Abraão leva seu filho para ser imolado. Esse lugar aonde eu ligo a televisão hoje e eu escuto falar de conflitos judaico-islâmicos, é o Muro das Lamentações. A última expressão da velha Jerusalém que Jesus caminha é o Muro das Lamentações hoje. A partir do ano 70 começa uma grande movimentação, uma diáspora que acontece com o judeu e que ele se emancipa para o mundo. Até que na Segunda Guerra Mundial a ONU institui o Estado judaico. Então, o judeu, que era uma nação que existiu e existe há vários milênios, ele volta a ter posses, ele volta a ter uma terra. Olha que interessante, era uma nação sem terra. Era uma nação que não tinha uma posição geográfica. Em 1947, em 1948, efetiva-se então o Estado judaico. O Evangelho, segundo escreve Mateus no capítulo 24, ele também vislumbra a reestruturação
de Israel e também nos dá sinais da reconstrução do templo. E ele conta para nós um personagem muito sério, que é o homem da apostasia, assim como escreve o profeta Daniel. Agora, vocês entendem que todo elemento que nós estamos vivendo hoje não são elementos regionais, ou setoriais, ou continentais, são elementos transcontinentais, são elementos globais. Então você que está ouvindo essa aula e assistindo as minhas palavras agora, ouvindo as minhas palavras e assistindo essa aula, melhor dizendo, se atentem. Os sinais da segunda vinda de Cristo estão reais, estão fidedignos. Nós estamos em meio a uma pandemia que, além do Covid-19, a droga é considerada uma doença, a AIDS é uma doença, o câncer, várias outras anomalias que acontecem na sociedade hoje são provocados por conta dos prazeres e a busca incessante da humanidade pelo recurso financeiro e pelo seu bel prazer. Quando nós entendemos a humanidade inteira, que a partir da Revolução Industrial nós destruímos florestas, rios, mares, a responsabilidade nos será cobrada. Eu percebo que a Idade Média, como eu citei, tem outros exemplos históricos para a gente poder tomar também, mas a Idade Média, onde as pessoas pensaram que Jesus já tinha voltado e estávamos vivendo o galopar dos cavalos do Apocalipse, a abertura dos selos, derramar das taças, era dolorido, era grandioso, sim, mas não era global. Hoje nós estamos presenciando questões políticas, geográficas e a natureza de uma forma global. E esse é o grande alerta que eu quero trazer nesse momento. A globalização do cumprimento das promessas e também das revelações contidas na escatologia. Hoje nós temos essa revelação de uma forma global. Por isso, a nossa igreja, o nosso corpo, a nossa geração pode dizer: nós realmente estamos na iminência das trombetas serem tocadas. Traz para nós um alerta, mas revela também e apresenta para nós o amor de Deus à humanidade. Porque ele revela, e aí tem uma questão de reflexão na lição que é bem interessante. Por que Deus traz essa revelação de tantas dores e tantas pestes, tantas afrontas, tantas guerras? Porque ele nos ama e ele nos revela. E assim como lá no Éden, o livre-arbítrio desencadeou uma consequência de Deus para a humanidade, nós também estamos sendo avisados, orientados, exortados, e cabe a nós a decisão. Fica o convite para você: aceita Jesus hoje, se entrega para Cristo hoje. É a realidade da segunda vinda de Cristo, é urgente e eu preciso ter fé nisso, eu preciso acreditar. A seção número 1 fala sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. Catástrofes naturais. Segundo, aumento da rebelião e conflitos. Terceiro, o aumento da maldade e os conflitos. Na segunda seção do tópico 1, tem um dizer que em 2014, por exemplo, uma pesquisa realizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, entre 162 países, demonstrou que somente 11 países não estavam envolvidos em guerras e conflitos. De 162 países pesquisados pela ONU em 2014, essa informação traga aqui na revista que está em suas mãos e você vai poder discutir na aula junto com o seu professor, 11 não falavam sobre conflitos. O restante todo fala. Nas favelas que existem no nosso país, matam mais do que os conflitos iranianos. Os conflitos são reais. A emergência desse alerta, ela é urgente. Eu preciso anunciar a segunda volta de Cristo e eu preciso proclamar às pessoas. A depravação ético-moral é o principal momento e característica de que nós estamos vivendo a iminência da segunda vinda de Cristo. Eu preciso me atentar. Então, os sinais da volta de Jesus Cristo, como eu disse na introdução,
nós percebemos que o que nós vivemos hoje é um contexto globalizado, não é regional ou setorizado, é global. E ao observar os elementos apocalípticos que são assim, revelados nos textos de Apocalipse, eu percebo que a movimentação política, a movimentação religiosa, será uma movimentação globalizada. E é interessante que a palavra de Deus nos fala que, assim como nos dias de Noé, a arca de Noé demorou séculos para ser construída, não foi de um dia para o outro. Foram décadas e décadas em que as pessoas com certeza escutavam falar de um homem que construía uma arca e que esse homem anunciava um grande dilúvio. E as pessoas viviam, sobrepunham seus dias, sobrepunham seus anos, as suas gerações, e eles não se atentavam a esta pregação. Porque a conveniência do seu comportamento cega a necessidade de se preocupar com o futuro. E a nossa geração consumista e imediatista, nós temos uma necessidade de consumo, uma necessidade de imediatismo de prazer que nos faz preocupar com o hoje, no máximo amanhã, e não nos preocuparmos com o porvir, com a segunda vinda de Cristo, o cumprimento da palavra de Deus. A nossa rotina, ela está cruel conosco. Você que está me escutando, que é empresário ou trabalha em qualquer outro ramo, tem percebido. E principalmente agora, com a pandemia, nós não temos mais. Eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo eu consigo descansar. Não. O telefone está sempre tocando, o celular está sempre recebendo mensagens, e você responde e-mail, e você toma decisão, e você conversa com o colaborador, e você conversa com superiores no sábado, no domingo, fora do horário que era estipulado de trabalho. Então a nossa rotina, principalmente por conta da tecnologia, teve um crescimento, teve um avanço? Sim. Nós somos uma geração muito mais produtiva do que gerações anteriores, mas isso está provocando em nós também doenças laborais que nos impedem de perceber que existe algo sobrenatural e que o Senhor virá. Nos atentemos a isso. Nos atentemos à emergência da pregação do Evangelho e a viver o Evangelho genuíno e pleno. Atentemos a esses alertas. No segundo tópico, mais sinais da volta de Jesus. Seção número 1, sofrimento e martírio dos cristãos, falsos profetas e o esfriamento do amor. O sofrimento e martírio dos cristãos, falsos profetas e o esfriamento do amor. E aí já entram questões comportamentais. Nero, um dos imperadores romanos do primeiro século, depois de Cristo, ele incendeia Roma e põe a culpa nos cristãos e desencadeia ali perseguições. Os cristãos eram crucificados e queimados vivos. Outros imperadores romanos, principalmente até o ano 300 depois de Cristo, também impuseram perseguições cruéis. Até que no ano 300, Constantino abstrai o cristianismo para dentro do império e o cristianismo trata então a ser a religião oficial do império. Mas mesmo assim, desde aquele momento até hoje, cristãos são perseguidos e mortos no mundo. Países de cunho árabe, países de cunho muçulmano, países de cunho orientais perseguem os cristãos, perseguem os novos convertidos a ponto de infligir uma diminuição significativa do número de conversões.
pelo medo, pela opressão, pela perseguição e muitas vezes até pelo descrédito que o próprio governo dá a essas pessoas, perdendo condição de ter casas, de ter moradia, de ter assistência, de vários outros elementos das ferramentas sociais que são negligenciados por se tornarem cristãos. O Brasil, a Europa e a América como um todo são regiões privilegiadas em que nós podemos expressar o Evangelho, expressar a nossa profissão de fé. Mas em contrapartida, o desenvolvimento e a crescente perspectiva relativista, consumista, tecnicista tem distanciado as pessoas da reflexão e da vivência cristã, diminuindo também a propagação do Evangelho em determinadas regiões do mundo, mas não por perseguições, mas por comportamento. E o esfriamento do amor, o relacionamento virtualizado, o relacionamento desraizado que nós muitas vezes possuímos no nosso dia a dia, está distanciando o homem um do outro, e o relacionamento que fortalece nossas emoções estão sendo quebrados. O relacionamento virtual não se compara a um relacionamento pessoal. A pessoalidade tem sido substituída por elementos virtuais e digitais. No começo do milênio, uma pesquisa feita na Europa mostrou que as doenças sexualmente transmissíveis tiveram uma crescente muito grande. Associaram essas doenças aos elementos de relacionamento virtual. Programas que encontram pessoas para terem relacionamentos momentâneos. Relacionamentos por momento. Se encontram no virtual, têm um relacionamento sexual momentâneo, aleatório, que não gera uma profundidade de sentimentos só para satisfazer o seu prazer carnal, a necessidade sexual, mas você não tem o convívio emocional necessário. O virtual infligiu uma crescente para voltar a aparecer doenças que antes eram consideradas inexistentes mais, ou mesmo já erradicadas, e voltando ao cenário de uma forma muito cruel, provocado por questões virtuais. Então, atentemos muito ao que nós vemos, ouvimos e dividimos dentro de nossas redes sociais, porque elas interferem sim no nosso modo de ver, entender e de se relacionar com o mundo. Por fim, e aí nosso tempo já está quase estourando, Jesus fala a respeito da vigilância, sempre alerta, sempre vigiando e por fim, sempre em oração. Eu preciso estar alerta, atento aos sinais da segunda vinda de Cristo. Eu preciso me atentar e confrontar muitas vezes o meu próprio comportamento, porque a segunda vinda de Cristo ela é real. E a fé em Cristo fundamenta-se nesse elemento. Quando nós discutimos sobre os elementos da escatologia, muitas vezes ficamos presos nas alegorias que foram necessárias para que as pessoas que escrevessem os textos não fossem tidas como anarquistas ou opositores ao governo, mas que a mensagem inscrita dentro desses elementos esses elementos alegóricos, vamos dizer assim, fossem entendidas como uma chave hermenêutica. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, o dragão com suas cabeças e seus chifres, a sobreposição dos poderes, mostrando que existem elementos que a chave hermenêutica bíblica consegue interpretar. Foi necessário ser feito dessa forma. E muitos dos elementos do primeiro século não estão contidos no texto do Novo Testamento, porque o papel e a escrita era cara. Ainda é. Ainda algumas pessoas têm o hábito e o costume de fazer propagandas em jornais impressos. Você paga pela letra, você paga pelo espaço, correto? Então, muitos dos elementos históricos paralelos à construção do texto bíblico não são registrados e estampados porque era algo comum
comum ao que as pessoas escutavam, conheciam e dominavam daqueles assuntos. Por exemplo, hoje, se eu for escrever uma carta para um amigo, eu não preciso falar sobre a Covid-19, eu vou falar do meu sofrimento, das minhas dores, dos meus anseios, porque ele entende que eu estou vivendo esse contexto que ele também está. No Novo Testamento e no Antigo Testamento não é diferente, a escrita era difícil. Então precisamos pesquisar em textos históricos sérios e entender os elementos de completude desses sinais. Atentemos a isso, igreja. Precisamos vigiar e estar alerta. Na década de 80, 90, apareceu o código de barra, apareceram as televisões, apareceram elementos que falaram que é a marca da besta, e depois veio o cartão de crédito, aí agora tem a questão do chip na testa, chip na mão. Estes elementos fazem parte de um contexto muito maior. O que eu preciso realmente me preocupar é avaliar o meu grau e a minha conversão a Cristo. Porque esse sim é o selo que garante a minha salvação quando as trombetas tocarem. Então eu preciso estar atento aos alertas, atento e sempre vigilante. Você pai de família, você mãe de família, precisa estar atento ao que o seu filho, a sua filha vê no celular. Sinceramente, você precisa respeitar a individualidade do outro? Sim, claro. O espaço do outro é direito dele. Mas você também precisa saber o que o seu filho anda se alimentando na internet, o que ele anda guardando nas gavetas, debaixo dos colchões. Essa liberdade, ela é aprendida e você, pai e mãe, tem a responsabilidade de ensinar como a criança aproveita a liberdade que ela tem, mas criando uma consciência que gera um patamar ético e moral incorruptível, insondável, inquestionável. Assim como Paulo fala, não vos conformeis com este século, ou seja, não tomem a forma do comportamento ético e moral do século que você está vivendo. E a degradação moral e ética, ela é real. Daniel, está sendo exagerado? Não. A internet, ela abriu portas para o mercado de promiscuidade que não se tinha precedentes. O site da BBC de Londres, que é um dos sites de notícias mais acessados do mundo, é 1% das informações acessadas por pessoas em todo o mundo, em sites de pornografia e vários outros gêneros semelhantes a isso. Então, a venda de drogas, as drogas sintéticas, a humanidade como um todo está criando o seu ponto final, mas chegará um momento em que Jesus, e na plenitude dos tempos, Jesus saberá o momento de intervir e o momento de agir, porque ele quer buscar a sua igreja para a morada eterna. É uma realidade, é verdade, e eu preciso acreditar e viver constantemente nisso. E eu me atento a um detalhe muito sério. Então a minha visão moral e a minha visão ética cristã, elas precisam estar sempre lapidadas. E como eu faço isso, Daniel? Através da oração, que é um caminho que eu tenho de comunicação com o Pai. E ser sincero e honesto nessas orações, crendo que Deus, ele é provedor, Deus, ele é mantenedor e Deus faz os seus milagres, em nome de Jesus. Muito obrigado por me seguir, por me acompanhar até este momento e fica aqui o convite, participe cada vez mais e interaja com o canal ADMPTV. Parabéns a todos, obrigado por me convidar a estar nesse trimestre e espero contribuir muito mais. Como eu disse para vocês, eu me segurei bastante porque o Evangelho, segundo escreve Mateus capítulo 24, tem muita coisa, tem muitos sinais. E aí, quem sabe eu tenho a oportunidade presencialmente na escola dominical de explorar um pouquinho mais. Mas é um assunto que eu gosto muito. Grande abraço, a paz do Senhor Jesus, o Cristo.